Quando Deus está prestes a nos conceder algo verdadeiramente grandioso, raramente acontece da maneira que esperamos. Esta é uma das maiores lições que São Francisco de Assis nos deixou através de sua própria jornada espiritual. O caminho para a verdadeira plenitude e alegria perfeita, como ele chamava, é frequentemente pavimentado com provações, renúncias e momentos de profunda incerteza. São Francisco, filho de um rico comerciante de tecidos, nasceu em 1181 ou 1182 na cidade de Assis, Itália. Sua juventude foi marcada pela abundância material, festas extravagantes e sonhos de glória cavaleiresca. Mas Deus tinha planos diferentes para este jovem. Após uma doença grave e uma breve experiência na guerra, Francisco começou a sentir um vazio inexplicável em seu coração. Os prazeres mundanos que antes o satisfaziam, agora pareciam vazios e sem sentido. O momento decisivo em sua vida veio quando, diante de um crucifixo na pequena capela de São Damião, ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Inicialmente, ele interpretou este chamado literalmente, começando a reconstruir capelas abandonadas com suas próprias mãos. Somente mais tarde compreenderia que Deus o chamava para uma reconstrução muito mais profunda, a renovação espiritual da própria igreja. Em um ato de coragem extraordinária e completa rendição, Francisco renunciou a tudo: sua posição social, sua herança, até mesmo suas roupas, em um gesto simbólico na Praça de Assis, diante de seu pai e do bispo. Este momento marcou o início de sua verdadeira jornada espiritual. Assim também acontece conosco quando Deus prepara grandes bênçãos em nossa vida. Não existe caminho fácil para os sonhos que Ele planta em nosso coração. Quando Deus se prepara para nos abençoar profundamente, Ele não simplesmente coloca algo em nossas mãos. Primeiro, Ele nos transforma na pessoa capaz de carregar o peso daquela bênção. Francisco precisou se transformar completamente, de jovem nobre a humilde servo, antes de poder fundar uma ordem religiosa que transformaria a igreja. E esta transformação é frequentemente desconfortável, assim como foi para ele. O despojamento necessário, o vazio que precede a plenitude. Você pode sentir como se estivesse sendo esticado além dos seus limites. As coisas e pessoas que antes prezava podem começar a se afastar. Velhos padrões de comportamento são quebrados, relacionamentos mudam, e seu mundo pode parecer completamente desorientador. São Francisco experimentou isso quando seus antigos amigos o consideraram louco, quando seu próprio pai o rejeitou publicamente e quando enfrentou a solidão inicial de seu chamado radical. Nudus, nudum, Christum sequi. Nu, seguir o Cristo nu, tornou-se o lema da vida de Francisco. Este despojamento não era apenas de bens materiais, mas também de expectativas sociais, de segurança humana e de sua própria vontade. Aos olhos do mundo, tal despojamento parecia loucura. Aos olhos da fé, era a mais profunda sabedoria. Compreenda isto. É precisamente nesses momentos de desconforto que Deus está trabalhando em você, refinando-o e preparando-o para o que está por vir. Quando Deus está prestes a lhe dar algo verdadeiramente significativo, Ele não simplesmente o coloca em seu colo. Em vez disso, Ele o prepara pacientemente para recebê-lo. Esta preparação muitas vezes se assemelha a uma estação de poda. Meus irmãos pássaros, Francisco costumava dizer em suas pregações à natureza, observem como os galhos da videira precisam ser podados para produzir frutos melhores. Da mesma forma, Deus frequentemente remove o que é desnecessário em nossa vida. Confortos excessivos, apegos materiais, relacionamentos que nos afastam de nosso propósito, para que possamos carregar o peso das bênçãos que Ele está prestes a colocar em nossas mãos. Há uma beleza profunda neste processo de esvaziamento.
Para Francisco, o despojamento não era um fim em si mesmo, mas o caminho para uma liberdade autêntica. Ao se desapegar dos bens terrenos, descobriu que seu coração podia se expandir para abraçar toda a criação com amor. Em seu famoso Cântico das Criaturas, ele celebra o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento e a irmã Água. Toda a criação se tornara sua família quando seu coração foi libertado do peso das possessões. Você pode não entender no momento, mas a dor, a luta, as perdas, tudo isso faz parte do processo divino. São Francisco ensinou que na renúncia encontramos a verdadeira liberdade. Ao abandonar todos os seus bens terrenos, ele não apenas se despojou de possessões, mas também de ambições mundanas, preocupações vãs e do peso que o impedia de servir plenamente. Assim, também nós precisamos passar por um processo de despojamento pessoal para lidar com a grandiosidade que Deus tem preparado. As provações que fortalecem, o fogo que tempera a alma. Durante este período de preparação, você experimentará provações que testarão sua paciência, fé e perseverança. Sentirá desânimo às vezes, imaginando se a promessa de algo melhor algum dia se realizará. São Francisco também passou por momentos assim, especialmente quando enfrentava resistência dentro da própria igreja que tanto amava, ou quando via alguns de seus seguidores desviarem-se do ideal de pobreza absoluta que ele pregava. Suas provações foram físicas também. Francisco sofreu com doenças graves, incluindo uma dolorosa infecção nos olhos que quase o cegou completamente. Nos últimos anos de sua vida, recebeu os estigmas, as marcas das chagas de Cristo em seu próprio corpo, que lhe causavam dor constante. No entanto, ele chamava essas dores de perfeita alegria, pois o uniam mais intimamente ao sofrimento de Cristo. Mas lembre-se, Deus não nos testa para nos quebrar, Ele nos testa para nos construir. Como Francisco ensinou aos seus primeiros seguidores, irmãos, se nós fôssemos compensados duplamente por cada provação, não desejaríamos sofrer ainda mais pelo amor de Cristo? Em uma de suas histórias mais famosas, Francisco explica a perfeita alegria ao Frei Leão durante uma caminhada. Ele descreve cenários hipotéticos de rejeição, frio extremo e portas fechadas diante deles. A cada cenário negativo ele conclui: ó Frei Leão, escreve que não está aí a perfeita alegria. Finalmente, revela que a perfeita alegria consiste em suportar pacientemente todas as aflições por amor a Cristo, sem perder a paz e a serenidade interiores. Deus permite que passemos por desafios porque sabe que somos capazes de superá-los. Ele acredita em nós mesmos quando não acreditamos em nós mesmos. Este período de espera, de sentir-se estagnado, não é tempo perdido. Francisco passou anos reconstruindo pequenas capelas com suas próprias mãos, sem entender que Deus o estava preparando para reconstruir a igreja em um sentido muito mais amplo. Nestes momentos de aparente estagnação, Deus está ensinando as virtudes da paciência, da confiança e da dependência dele. Se você refletir sobre as maiores histórias de transformação espiritual, seja na Bíblia ou na vida dos santos como Francisco, verá um padrão consistente. Elas são sempre precedidas por um tempo de espera, de preparação e, frequentemente, de adversidade. Exemplos de transformação. O tempo como aliado de Deus. Francisco não se tornou um santo da noite para o dia. Antes de fundar sua ordem religiosa e receber os estigmas como sinal de sua união profunda com Cristo, ele passou anos em solidão, serviço humilde e constante autoexame. A grandeza espiritual que alcançou não veio instantaneamente, mas através de um processo gradual de transformação. Mesmo após sua conversão inicial, Francisco continuou enfrentando dúvidas e lutas interiores. Passou longos períodos em cavernas e lugares isolados, em jejum e oração, buscando discernir a vontade de Deus para a sua vida.
quando começou a atrair seguidores, enfrentou o desafio de guiá-los sem possuir experiência como líder. Precisou aprender a equilibrar sua busca por solidão com as exigências de uma comunidade crescente. Assim como Francisco, outros servidores de Deus passaram por longos períodos de preparação. Davi, antes de se tornar rei, passou anos no deserto sendo perseguido por Saul, enfrentando rejeição, mas sendo moldado para se tornar um líder que conduziria a nação à vitória. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e preso. No entanto, todos esses desafios o preparavam para se tornar o segundo no comando do Egito. Os maiores líderes espirituais não foram formados em tempos de conforto, foram forjados no fogo da adversidade. São Francisco encontrou a Cristo no leproso que abraçou, na pobreza que escolheu e nas chagas que recebeu em seu próprio corpo. Em cada desafio, tornava-se mais semelhante ao Mestre que tanto amava. A história da vida de Francisco nos ensina também sobre o poder da conversão contínua. Sua transformação não foi um evento único, mas um processo permanente de abertura ao Espírito Santo. Anos depois de sua conversão inicial, continuava buscando aprofundar seu despojamento e sua identificação com Cristo. Pouco antes de morrer, pediu para ser colocado nu sobre a terra nua, em um gesto final de completo despojamento e entrega. A remoção do desnecessário, criando espaço para o novo. Quando Deus está prestes a nos dar algo verdadeiramente significativo, Ele começa removendo certas coisas e pessoas de nossa vida. Você pode se perguntar por que certas portas estão se fechando ou por que oportunidades parecem escapar por entre seus dedos. Mas nestes momentos, como ensinava São Francisco, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Onde há caridade e sabedoria, não há temor nem ignorância, dizia Francisco. Deus está removendo as distrações, as pessoas que podem nos puxar para baixo e as circunstâncias que podem nos impedir de caminhar na plenitude de nosso destino espiritual. Francisco deixou para trás a vida de riqueza e prestígio social. Abandonou a segurança da casa paterna e até mesmo os relacionamentos que o prendiam à sua vida anterior. Esta remoção do desnecessário não foi uma perda, mas sim uma preparação para uma vida de extraordinária fecundidade espiritual. O exemplo de Francisco nos mostra que, para receber o novo, muitas vezes precisamos abrir mão do antigo. Ele compreendia profundamente as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta renúncia não é mera negação, mas uma reorientação de toda a vida para um novo centro, Cristo. Quando certos relacionamentos em sua vida começam a se desfazer, quando certas oportunidades desaparecem, quando portas que você achava que permaneceriam abertas para sempre se fecham subitamente, não desespere. Em vez disso, considere. E se Deus estiver removendo essas coisas, não para lhe privar de alegria, mas para criar espaço para algo muito maior, você pode se sentir solitário, pode se sentir abandonado, mas nessa solidão, Deus está preparando você para dar um passo em direção a um futuro que requer sua atenção total, seu coração pleno e sua confiança absoluta. Francisco chamava a pobreza de sua senhora, não porque idealizasse a miséria, mas porque compreendia que no despojamento encontramos a verdadeira liberdade para servir. A inquietação do espírito, o coração que busca. Mais outro sinal de que Deus está prestes a nos dar algo grandioso é quando começamos a sentir uma inquietação em nosso espírito, um desejo por algo mais. Esta inquietação pode vir como um anseio por algo maior, algo além de nossas circunstâncias atuais. São Francisco experimentou esta inquietação profunda durante sua juventude. Mesmo sendo rico e popular, sentia que algo estava faltando.
Esta insatisfação não era um simples descontentamento mundano, mas um chamado divino para algo mais profundo. Francisco ensinou mais tarde: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Santo Agostinho expressou este sentimento em suas confissões: inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Esta inquietação espiritual é frequentemente o primeiro sinal do chamado de Deus. Francisco sentia-se desconfortável com os prazeres e ambições mundanas que antes o satisfaziam. Começou a buscar algo mais, embora ainda não soubesse exatamente o que era esse algo. Esta inquietação pode se manifestar como um descontentamento com o que antes parecia suficiente. Talvez você tenha alcançado sucesso profissional ou estabilidade financeira, mas ainda assim sente que há um propósito maior para a sua vida. Ou talvez você perceba que as fontes habituais de prazer e satisfação já não preenchem o vazio em seu coração. É aquele conhecimento profundo e inabalável de que você foi feito para algo mais do que está experimentando agora. E mesmo que você não saiba exatamente o que é esse algo mais, você pode senti-lo. Você percebe a mudança no ar. É como estar à beira de um novo capítulo em sua vida, onde tudo está prestes a mudar. Essa inquietação, esse desconforto, é um sinal de que Deus está preparando seu coração para o plano divino. Francisco precisou passar por esta inquietação antes de ouvir a voz de Cristo no crucifixo de São Damião. Francisco, vai e reconstrói a minha casa que, como vês, está em ruínas. A mudança de perspectiva, novos olhos para ver o mundo. Você também notará que quando Deus está prestes a lhe dar algo grandioso, as coisas que antes o satisfaziam já não terão o mesmo impacto. O que antes trazia paz pode agora parecer vazio. As coisas que você pensava querer podem começar a perder seu apelo, porque Deus está preparando você para algo que satisfará sua alma de uma maneira que nada mais poderia. São Francisco experimentou isso quando retornou da guerra. As festas, a bebida, a busca por glória cavaleiresca, tudo o que antes parecia tão atraente, perderam completamente seu sabor. Deus estava mudando seus desejos para alinhá-los com sua vontade. Um dos episódios mais transformadores na vida de Francisco foi seu encontro com um leproso. Anteriormente, ele sentia repulsa por essas pessoas marginalizadas e evitava-as a todo custo. Mas após sua conversão inicial, ao encontrar um leproso na estrada, Francisco sentiu-se movido a desmontar de seu cavalo, abraçar o homem e beijar suas feridas. Mais tarde, ele descreveria este momento como uma epifania. O que antes me parecia amargo transformou-se em doçura para a alma e para o corpo. Esta transformação de perspectiva é uma marca do trabalho de Deus em nossas vidas. Os valores do reino começam a substituir os valores do mundo. O que antes parecia importante, riqueza, status, conforto, aprovação humana, começa a empalidecer em comparação com os valores eternos do amor, serviço, humildade e comunhão com Deus. As coisas que antes pareciam importantes desaparecerão no fundo, e as coisas que realmente importam, propósito, paixão, vocação, entrarão em foco nítido. Francisco encontrou sua verdadeira paixão não nos prazeres passageiros, mas no serviço aos pobres, na pregação do Evangelho e na imitação radical de Cristo. Nestes momentos, é importante se apegar à sua fé, mesmo quando você não consegue ver o resultado. Como ensinava Francisco, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Nossa vida, nossas escolhas e nossa paz interior falam mais alto que qualquer palavra. Deus é o Deus do tempo perfeito e seu timing é sempre impecável. O que você pode não perceber no momento é que as próprias lutas que enfrenta estão preparando você para um propósito maior. Elas são o campo de treinamento para a pessoa que você deve se tornar,
para lidar com a grandeza que ele está prestes a lhe dar. A prova refina, o fogo que purifica. Quando Deus está preparando para abençoá-lo com algo significativo, a jornada frequentemente começa com uma série de desafios, lutas e dificuldades. Isto não é por acidente, mas parte crucial de seu plano divino. O processo de receber algo grandioso nunca é suave ou livre de dificuldades. É importante entender que durante estes momentos de luta, Deus não está tentando destruí-lo, mas construí-lo de maneiras necessárias para a grandeza que está por vir. São Francisco enfrentou numerosas provações ao longo de sua vida. Além das doenças físicas e da pobreza voluntária, enfrentou incompreensão, calúnias e até mesmo divisões dentro da própria ordem que fundara. Alguns de seus seguidores queriam moderar o ideal de pobreza absoluta, o que causou a Francisco profunda dor. No entanto, ele manteve-se fiel à sua visão original e confiante no plano de Deus. As lutas e desconfortos não são sinais de abandono divino. Em vez disso, são sinais de preparo divino, assim como um atleta que deve suportar um treinamento rigoroso antes de entrar em campo. Francisco, anos depois de sua conversão, diria: "Lembro-me de quando o gosto amargo transformou-se em doçura para a alma e para o corpo. Precisamos ser refinados através de provações antes de podermos verdadeiramente administrar as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Estas provações, sejam perdas pessoais, dificuldades financeiras, conflitos nos relacionamentos ou dúvidas pessoais, não têm o objetivo de nos derrotar. Tem o propósito de nos moldar na pessoa que precisamos nos tornar para caminhar na plenitude do plano de Deus. Assim como o ouro é refinado no fogo, nosso caráter, nossa força e nossa fé são refinados nas fornalhas das provações da vida. Você pode sentir o calor dos desafios e às vezes pode parecer insuportável, mas é nesses momentos, quando tudo parece impossível, que Deus está moldando você para se tornar alguém que não apenas resiste, mas prospera na grandeza que Ele está preparando. A poda divina, cortando para crescer. À medida que Deus se prepara para abençoá-lo com algo extraordinário, Ele frequentemente começa podando sua vida, removendo coisas, pessoas e situações que não estão mais alinhadas com o propósito que Ele colocou diante de você. Você pode descobrir que, durante certas estações, experimenta perdas inesperadas. Relacionamentos podem se desfazer ou oportunidades que você pensava serem vitais podem chegar a um fim abrupto. No início, pode ser desanimador, pode parecer que você está sendo abandonado ou perdendo tudo. Mas e se eu lhe dissesse que essas mudanças não são sinais de rejeição, mas sinais do desdobramento do plano maior de Deus? A poda é um processo natural e necessário para o crescimento. Pense em um jardineiro cuidando de uma videira ou árvore. Para que cresça mais forte, produza mais frutos e floresça, o jardineiro deve cortar cuidadosamente os galhos mortos ou excessivamente crescidos. Isso não significa que a planta esteja sendo prejudicada. Está sendo preparada para maior frutificação. São Francisco compreendia esta verdade profundamente. Ele via na natureza lições espirituais e sabia que, assim como as estações mudam e as plantas passam por ciclos de crescimento, florescimento, poda e dormência, também nossa vida espiritual segue ritmos semelhantes. São Francisco compreendeu isto profundamente quando escreveu sua famosa oração pela paz. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele reconheceu que para ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus, precisamos primeiro ser modelados por essas mesmas mãos. De maneira semelhante, Deus poda nossa vida para nos tornar mais fortes e abrir espaço para novo crescimento. As coisas e pessoas que antes faziam parte de sua vida podem não ser capazes de acompanhá-lo na jornada para o próximo nível de seu destino.
Deus permite que certas coisas sejam removidas para que você possa receber as novas bênçãos que Ele tem reservado para você. Confiando no tempo de Deus, a sabedoria da espera. Haverá momentos na vida em que o caminho à frente parecerá incerto, quando o caminho que você pensava estar seguindo, de repente, se torna nebuloso, e o futuro parece coberto por névoa. Nesses momentos, é fácil se sentir perdido, confuso ou até mesmo desanimado. Você pode se perguntar se está no caminho certo ou se vai superar os desafios que estão por vir. Mas quero lembrá-lo de algo profundamente importante. Quando o caminho à frente parece incerto, é essencial depositar sua fé no tempo perfeito de Deus. O plano de Deus para a sua vida é muito maior e mais grandioso do que você pode ver atualmente. É fácil se deixar consumir pelas dificuldades imediatas, pelos obstáculos e pelas incertezas à sua frente. Mas são exatamente essas coisas que Deus está usando para guiá-lo em direção ao propósito maior que Ele projetou para você. São Francisco ensinou: se tivermos nosso coração em Deus, todas as provações se tornarão doçura. Ele mesmo passou por momentos de escuridão espiritual, enfermidade e dúvida, mas foi precisamente nesses momentos que mais cresceu em santidade. No meio da confusão, o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele não comete erros, não se apressa, não falha. Seu plano não é apenas preciso, mas também perfeitamente adaptado à sua vida e ao seu propósito divino para você. A obediência e a ação. Passos de fé na escuridão. Quando Deus está se preparando para abençoá-lo com algo maior do que você poderia imaginar, um dos passos mais poderosos que você pode dar é caminhar em obediência e ação, mesmo quando o caminho à frente não está claro. Esta é uma das coisas mais difíceis para muitos de nós, não é? A incerteza do futuro pode despertar medo, dúvida e confusão. Queremos respostas, queremos saber exatamente o que está por vir e quando acontecerá. Mas frequentemente o plano de Deus se desenrola passo a passo, e Ele nos pede que confiemos nele, avançando sem ver o quadro completo. São Francisco demonstrou isso quando, após ouvir o chamado para reconstruir a igreja, começou literalmente reconstruindo pequenas capelas em ruínas, pedra por pedra, sem entender que seu verdadeiro chamado era para uma renovação espiritual muito mais ampla. Ele simplesmente obedeceu ao que entendia no momento, confiando que Deus revelaria o resto no devido tempo. A obediência não consiste em entender tudo com antecedência. Trata-se de responder ao chamado de Deus com um coração disposto, mesmo quando o futuro parece incerto. Francisco escreveu em sua regra: os irmãos devem lembrar-se de que, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, se entregaram à obediência. Esta obediência nasce não do medo, mas do amor e da confiança. Pense em Abraão. Deus lhe disse para deixar sua terra natal, abandonar tudo que lhe era familiar e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão não tinha o mapa completo, não tinha os detalhes específicos sobre para onde estava indo ou o que o aguardava. Tudo o que tinha era a promessa e o comando de Deus para ir. E o que Abraão fez? Ele deu um passo adiante na fé, mesmo não tendo todas as respostas. E por causa de sua obediência, Deus o abençoou de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Como Francisco mais tarde demonstraria em sua própria vida, a obediência é uma chave que desbloqueia a bênção de Deus. A promessa final, o fruto da perseverança nesta jornada de transformação e preparação, lembre-se sempre: Deus é fiel. Quando Ele começa uma obra em você, Ele a completa. As lutas, a poda, a inquietação espiritual, as mudanças de perspectiva, tudo isso faz parte do processo divino de preparação. São Francisco, ao final de sua vida, podia olhar para trás e ver como cada desafio, cada perda, cada momento de confusão tinha um propósito na economia divina.
O jovem comerciante que abandonou tudo se tornou o instrumento através do qual Deus renovaria sua igreja. Seu exemplo inspirou milhares de homens e mulheres a seguir o caminho da pobreza evangélica, e seu legado continua vivo hoje, 8 séculos depois de sua morte. Nos últimos anos de sua vida, cego e doente, Francisco compôs o maravilhoso Cântico das Criaturas, um hino de louvor a Deus pela beleza de toda a criação. Mesmo em meio ao sofrimento físico, seu coração transbordava de gratidão e alegria. Ele havia descoberto o segredo da perfeita alegria, a capacidade de encontrar Deus e seu amor em todas as circunstâncias, até mesmo nas mais adversas. Da mesma forma, quando você olhar para trás em sua própria jornada, verá que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada luta, cada espera teve um propósito. E as bênçãos que vierem, o propósito realizado, o ministério florescente, o coração transformado, serão infinitamente maiores do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. Como Francisco diria em sua simplicidade profunda, lembre-se de que quando você deixa este mundo, você não pode levar nada do que recebeu, apenas o que deu. E o que Deus deseja lhe dar após esta preparação é a capacidade de dar abundantemente, de amar profundamente e de viver plenamente no propósito para o qual você foi criado. Confie no processo, abrace a preparação e caminhe em direção ao futuro que Ele está preparando para você com coragem e fé. Suas bênçãos estão chegando e quando vierem, você estará pronto para carregá-las com graça, sabedoria e força. Assim como o poverello de Assis, o pequeno pobre, que se tornou um dos maiores santos da história e um canal extraordinário da graça de Deus para o mundo.